Bom, agora a gente vai trabalhar num tópico que ele é um tópico bastante importante e ele é um tópico relativamente avançado que vai exigir que você tenha um grau de entendimento do React e principalmente do problema que a gente vai abordar, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui com você para você entender melhor é abrir aqui a aba Network e eu vou colocar aqui ele para trabalhar e vou começar a clicar aqui, eventualmente, em algumas links. Então perceba, por exemplo, que eu estou aqui fazendo chamadas de API. Então cliquei aqui em pizza, cliquei agora aqui em drinks. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Cliquei em drinks. Então você percebe que a todo momento ele está fazendo chamadas de API, beleza? Ou seja, cada momento que o usuário clica aqui, ele está fazendo uma nova requisição para o servidor, ele está consumindo banda, ele está, enfim, gastando recursos de servidor para algo que, digamos, ali não muda tanto, tá? Então, para que a gente possa deixar esses dados centralizados dentro de uma função e também otimizar carregamento e também otimizar algumas funções do próprio React, nós iremos utilizar o conceito de context, beleza? Basicamente, os contextos ou context são funcionalidades do React que permite você definir eles, no caso os contexts, e utilizá-los dentro de qualquer parte da sua aplicação. Os contexts são bastante importantes para otimizar essa parte de carregamento, mas não só por isso, para também otimizar toda a parte de passagem de propriedades entre componentes. Então, só para você trabalhar, só para você entender como que a gente vai trabalhar com essa lógica, e fica tranquilo que logo mais eu já mostro os códigos rodando. É só para você se situar e principalmente entender a problemática para que você não se torne, no bom sentido, um papagaio de código e só repita os códigos que eu estou executando, tá? Eu quero que você entenda. Então a questão é o seguinte. Então vamos imaginar que eu estou aqui com a Burgers Page, que basicamente é essa página aqui que você já fez comigo, que ela tem uma função useEffect. O que o useEffect ele faz? Ele dispara um método, ele dispara uma função que eu adicionei aqui como parâmetro toda vez que eu iniciar a função de renderização. Só lembrando que essas duas funções aqui elas são concorrentes, ou seja, ali, grosso modo, elas iniciam no mesmo tempo. Então, essa daqui é iniciada no mesmo tempo que eu renderizo. E como eu estou utilizando os states, quando essa finalizar, ela vai atualizar o meu state burgers, que vai ser refletido para os nossos componentes. E como o próprio ícone do React já menciona, o React ele tem um efeito atômico. Então, eu defini essa propriedade, esse state, no momento que ele é alterado, todos os caras aqui de dentro recebem esse evento e eles se ajustam, ok? Só que, olha só, toda vez que eu abro a minha página, ele executa o useEffect, como eu já mostrei para você, e muitas vezes, dependendo do projeto que você tiver, isso tem um impacto grave de performance, tá? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia transferir esse useEffect para o momento em que a minha aplicação é iniciada, ou melhor, a partir do momento que eu pudesse usar a primeira vez, no momento que eu requisitasse os dados de burgers, e a partir desse momento esses burgers poderiam ficar armazenados em uma determinada memória comum a toda a aplicação, e no momento que eu quisesse eu poderia recuperar. Claro que aqui eu estou ignorando a parte de atualização de página, mas atualização de dados, mas como você sabe, se eu chegar aqui no meu navegador e pressionar Ctrl R, ele vai recarregar todo o programa e com isso essa questão de context ele acaba sendo ignorado, ou seja, ele recarrega todos os contextos de novo. Então isso não seria exatamente um problema nesse momento, tá? Mas eu quero que você se atente a isso no futuro para quando for executar algo mais avançado. Mas voltando aqui, seria muito interessante se eu tivesse esse useEffect executando só uma vez dentro de um contexto. E o que são os contextos? Só lembrando que existe um material que está nas descrições dessa aula aqui, uma aula bem completa de mais de 40 minutos em que eu explico toda a teoria por trás do context, que é legal você de assistir como complemento. Mas como eu disse,
Aqui na função de renderização, hoje eu utilizo o useEffect em conjunto com getBurgers. Só que seria interessante se eu tivesse uma função chamada useSnack, que ao requisitar essa função, ela pudesse fazer o quê? Utilizar o useEffect não só para recuperar burgers, mas também pizzas, ice creams e drinks para otimizar o carregamento dessas próximas páginas, armazenar tudo isso num context que basicamente, vamos dizer assim, bem grosso modo, ele é uma variável global, beleza? Uma variável global a quem? A todo mundo que utilizar, fazer o uso daquele context. E segundo, servir de hook, ou seja, uma função personalizada de retorno de dados. E por que o hook é interessante? Porque com uma linha que você definiu, como eu coloquei aqui, useSnack, você define todo um comportamento esperado. Então, os hooks são funções que você pode utilizar e colocar coisas lá dentro dessa função e utilizar como a gente utiliza aqui, no useState, useEffect. Todos esses caras aqui são hooks, ou seja, se você até clicar aqui no useState, você vai ver algumas coisas e declarações que tem no próprio React aqui, beleza? Então, só uma dica rápida, tudo que for hook, normalmente inicializa com esse prefixo aqui, use alguma coisa. No nosso caso, vai ser o useSnack, ou seja, eu vou receber os meus snacks, as minhas funções de recuperação de snack, beleza? Então, essa é a tática, esse vai ser a nossa estratégia de como nós vamos abordar esse problema. Poderia abordar de outras formas, como cache, poderia armazenar isso num Redux, mas de todas as outras opções, eu julgo que a de context é mais interessante e acessível para você agora, entender direitinho, e o mais legal, que ela serve de base para quando você vai executar alguma outra, como essa própria que eu comentei, o Redux, o famoso Redux, beleza? Então, são essas estratégias que a gente vai adotar. Essa aula está ficando um pouquinho mais longa que o comum, mas foi necessário para você entender todo o cenário para que a gente possa implementar o código na próxima aula.